A maioria dos especialistas são bons no que fazem, mas poucos têm essa consistência de lucro, que é o principal ponto para a gente conseguir manter um negócio. E a diferença entre eles não está no talento, está no comportamento diário e na forma como eles estruturam o negócio e os processos, etc. Legal? E assim, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui 3 características que todo especialista lucrativo tem em seus negócios e como você pode aplicar isso aí no seu negócio diariamente, semanalmente, mensalmente, da forma que você achar melhor, beleza? Então assim, fica comigo até o final que a gente vai conseguir te trazer características, pontos importantes que você pode aplicar no teu negócio e você realmente gerar resultado bacana aí para sua operação. Legal? Então assim, a diferença entre saber muito e lucrar muito é muito importante que a gente consiga definir isso, tá? Essa diferença é muito importante que a gente consiga saber definir. O mercado está cheio de especialistas bons, né? Especialistas que realmente entendem do que estão falando. Você pode pegar aí diversos exemplos. Você tem ali pessoas que são extremamente boas no offline e no online elas não conseguem ter tanto resultado, tá? Por quê? Porque elas construíram muito conhecimento teórico e prático nesse mundo tradicional, nesse mundo offline. E quando elas tentam ir para online, que o jogo é um pouco diferente, elas não conseguem adaptar isso, mesmo tendo uma experiência muito grande, não conseguem adaptar isso para o online. E por isso, muitos se frustram, muitos não conseguem nem continuar o projeto, precisam de ajuda, etc, etc, para conseguir, de fato, gerar esse resultado. Enquanto outras pessoas que têm pouco conhecimento, não conseguem no tradicional, mas no online se dão muito bem, porque estão inseridos nesse mundo. Legal? E assim, a gente pode entender aqui, dentro de todo um contexto, que conhecimento praticamente virou commodity. Né? Assim, a gente consegue ter acesso à informação e a conhecimento de forma muito tranquila e fácil. Legal? Saber fazer não significa saber vender, não significa saber se posicionar para conseguir vender aquilo ali. Muitos especialistas eles vivem de picos de faturamento o tempo inteiro. E isso não é saudável para um negócio. Isso é muito pouco saudável, na verdade, para o negócio. Então, assim, o problema raramente ele é conhecimento. O problema raramente é conhecimento. O problema natural dos negócios é a estrutura, de fato. Né? Estrutura, processos que precisam ser adequados ali para o momento e para os objetivos que aquele negócio está vivendo. Legal? Então, assim, o que é a primeira característica que eu queria trazer para vocês aqui em relação a um especialista, um expert, que é realmente lucrativo? E quando eu estou falando de especialista, expert, estou falando de negócios, né, que são principalmente voltados ali para o digital, que captam clientes através do digital e que precisam, de fato, gerar lucratividade. A gente sabe que um negócio digital ele já tem, por natureza, uma boa lucratividade, já tem uma boa margem de lucro. Porém, se isso não for muito bem trabalhado, você vai ter essa montanha russa, igual a gente falou no outro vídeo, uma montanha russa de faturamento o tempo inteiro. Então, quais são essas características? A primeira característica é essa pessoa ela ter uma oferta que resolve um problema muito claro, de um público muito claro. Legal? Tem muita gente que é muito confuso nessa definição do que oferece, do que vende, no posicionamento, etc. Porque assim, até o posicionamento que você tem, ele está baseado no que você vende, nas ofertas que você tem, né? Então assim, você não pode construir um posicionamento que você atrai o tipo de cliente que não vá comprar as ofertas que você tem para oferecer ali. Então assim, a primeira coisa que você precisa ter de característica é ter uma oferta que resolve um problema muito óbvio e claro. Cliente confuso, ele não compra. Especialistas lucrativos, eles resolvem problemas claros e caros, ok? Então, assim, não adianta também você chegar ali e vender uma consultoria por R$200, igual já vi muita gente vendendo aí, porque você vai ter que ter um volume gigantesco de pessoas dentro da tua base, dentro do topo do teu funil, para você conseguir ter algum tipo de lucratividade ali realmente no negócio. Então assim, nada de promessas genéricas, tá? Nada de transformação ampla, é uma transformação específica para um público claro, uma oferta óbvia, legal? E assim você consegue gerar um resultado bacana ali. Essa é a primeira característica ali que realmente experts lucrativos têm quando a gente começa a analisar em detalhes ali operações, negócios. A gente começa a reconhecer padrões, de fato, padrões que as pessoas normalmente não costumam ver, que realmente geram resultado. A primeira característica é isso.
ter uma oferta clara, um problema específico, resultado claro, o cliente entende facilmente o valor disso e segue. Segue pro onboard, compra, entra. E aí já viu, é geração de resultado. Legal? Segunda característica, tá? É um sistema previsível de aquisição de cliente. Né? Aqui a gente chama de arquitetura de aquisição de cliente. Tem uma arquitetura completa de aquisição de cliente. Esse sistema previsível nada mais é do que você ter formas de você conseguir gerar demanda de forma previsível e converter essa demanda de forma previsível. Legal? E o que traz previsibilidade para isso dentro do teu projeto, dentro do teu negócio? O que traz previsibilidade para isso, meu irmão? É você ter processo. Você entender que existe um sistema de fato por trás. O que é um sistema? Cara, o sistema ele roda com um código por trás dele, no back-end. Legal, eu não entendo porra nenhuma de programação. Então, tô dando um exemplo. O sistema ele roda com um código. Esse código é um modelo, né? Então, assim, você precisa ter processos, você precisa ter esse código bem definido para que o sistema ele rode com previsibilidade. Não adianta você conseguir gerar uma demanda baixa numa semana e uma demanda extremamente alta na outra semana, e aí você ficar nessa montanha russa de geração de demanda, geração de resultado. Consequentemente, isso vai, obviamente, influir ali, né? Vai influenciar os teus resultados finais. Legal? Então, assim, o especialista comum depende de sorte, depende de conteúdo viralizar, depende de indicação, de networking, depende de coisas que não estão 100% ou pelo menos 90% no controle dele. Né? Quando você depende de um conteúdo teu viralizar para você ter demanda da semana, você não tem controle nenhum disso. Né? Claro que você pode escrever um conteúdo, um roteiro de conteúdo que vai encaixar ali para um conteúdo viralizar. Só que quando o conteúdo viraliza, nem controle sobre o público que você está trazendo você tem 100%. Né? Então, assim, não pode depender da sorte. Especialista comum, que tem resultado comum, depende de sorte. Depende do que está acontecendo ali no momento. Viralizou um conteúdo, teve indicação. Igual uma pessoa chegou para mim hoje no WhatsApp aqui e falou assim, foi até muito engraçado. Eu até ri na hora ali, porque realmente foi uma questão engraçada pra mim. Ele falou que, ô Lucas, chegou um cliente aqui e ele me procurando uma solução de fato. E, assim, é muito bacana, né? Ele me procurou. Eu falei, muito bom, top demais, mas não dá pra gente depender disso. Não dá pra depender dessa passividade do cliente te procurar pra você gerar resultado. Aí ele falou assim, realmente não dá pra sofrer uma venda, né? No sentido de passividade da coisa. Não, a nossa captação de cliente, nossa aquisição de cliente, ela é totalmente ativa. A gente cria a oportunidade. A gente cria a oportunidade que faz o cliente fechar com a gente. É isso, é ponto. Claro que a gente vai ter essas opções passivas, né, de indicação, network, só que isso é um plus, né, isso é um a mais ali que você vai ter dentro do teu processo. Não dá para depender disso de forma alguma e você sabe disso. Por isso que você está aqui vendo meus vídeos. Legal? Então, assim, a segunda característica é ter um sistema previsível de aquisição de cliente. Sistema previsível de geração de demanda, sistema previsível de conversão de demanda. Legal? E qual é, de fato, ali a terceira característica? Assim, antes de eu passar para essa terceira característica, eu tenho que te chamar aqui para você se inscrever nesse canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, direto ao ponto, irmão, não tem nenhuma edição aqui, eu tô direto ao ponto, conversando contigo, olho no olho, de quem realmente está no campo de batalha. Legal? Quem realmente está no campo de batalha. De quem está na parte de aquisição de cliente, de quem está na arquitetura de aquisição de cliente, captando cliente, otimizando o processo, otimizando tráfego, otimizando geração de demanda, otimizando prospecção, otimizando conversão, otimizando oferta, pitch, o tempo inteiro, treinando o time, mudando o modelo de comissionamento de time, mudando o modelo de remuneração de time, otimizando o processo, gerando resultado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque você vai ter sempre acesso a vídeos como esse aqui e insights do dia a dia, insights realmente operacionais, insights realmente estratégicos para a tua operação. Legal? Então se inscreve aqui, curte o vídeo, bota o sininho, aquela coisa toda que a gente já sabe. Legal? Terceira característica, tá? É ter uma mentalidade de fato de empresário. Não uma mentalidade de renda extra igual o pessoal gosta de ter por aí, né?
Vou gerar uma demanda aqui aleatoriamente, e aí o que der pra entrar, entrou. Cara, assim é um pensamento de um amador, né? A gente não é amador. A gente é profissional dentro da nossa estrutura, principalmente profissional dentro da nossa estrutura de aquisição de cliente. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você tem essa mentalidade. Você tem essa mentalidade de ser um profissional em aquisição de cliente. Tá? Então, assim, a gente precisa ter uma mentalidade de empresário. O especialista comum pensa como um criador somente, um influencer. Vou ficar postando aqui conteúdo. Igual já teve gente que chegou pra mim e falou assim: Lucas, estou postando conteúdo todo dia há 2 anos e não consigo ter resultado. Não consigo fechar cliente, não chega ninguém procurando minhas mentorias, por exemplo. Pelo amor de Deus, né? Sim. Não sei que você seja o Pablo Marçal, né, que tem uma autoridade absurda, que as pessoas procuram ele, realmente procuram interessadas no produto dele. Nem tanto pelo produto, mas sim pela pessoa pela marca que ele construiu muito forte. As pessoas elas não vão chegar, bater na tua porta assim: fulano, eu queria a mentoria que você tem aí, 10 mil reais, tá? Eu tô com um Pix aqui pra fazer pra você. Claro que não. Existe um processo de condução. Existe um processo de levar esse lead desde a boca do funil até a ponta do funil, que é onde ele tá comprando e entrando no onboarding. Acabou. É isso. Legal? Então, assim, especialista comum, ele pensa como um criador somente. Eu vou ficar postando conteúdo aqui e vendo o que dá. Especialista lucrativo, ele pensa como um empresário. Tudo está conectado, tudo está com extrema intencionalidade dentro do projeto dele. Tudo está com extrema intencionalidade dentro do projeto dele, dentro da operação dele. Tudo tem processo, tudo tem sistema, tudo funciona como uma engrenagem para gerar o resultado. Essa é a diferença clara, tá? O criador, ele segue inspiração, ele cria conteúdo, ele improvisa decisão, deixa a vida me levar. É basicamente isso que o especialista, não vou nem dizer especialista comum, vou dizer o especialista amador faz. Legal? Agora, o empresário, o especialista que pensa como empresário, ele analisa números, ele toma decisões baseadas em dados, de fato, ele cria processos. Eles não vivem apagando incêndios, né? Eles têm processos para isso. Eles entendem o processo. Eles executam o processo de acordo com o processo, sem emoção envolvida no meio do caminho. Simplesmente executam o processo e eles colocam isso para frente e gera resultado. O resultado ele pode ser bom, pode ser ruim. Só que a partir do resultado consegue-se analisar se o que precisa ser melhorado, o que precisa ser otimizado, quais números precisam ser ajustados, quais taxas precisam ser ajustadas para que você consiga gerar resultado. Simples. Perfeito. Esse cara ele pensa como empresário e é geração de resultado a 1000 por hora. E é isso que a gente quer. Legal? Então assim, o que a gente tem de parte prática aqui dentro desse vídeo, para também não ficar uma coisa monótona, só te falando 3 características e você tentando aplicar isso dentro do teu negócio, tá? Se você quiser começar a construir realmente lucro constante, comece com essas 3 perguntas dentro do teu negócio, beleza? Sua oferta, ela resolve um problema? Claro. Ou é uma promessa genérica como qualquer outra, você encontra isso em todo lugar. Existe um sistema previsível realmente de geração de oportunidades no seu negócio? Ou você simplesmente deixa a sorte chegar até você e te entregar demanda de bandeja, né? Faça essa pergunta. Você toma decisões baseadas em dados hoje ou você toma decisões baseadas em emoção? Você precisa se fazer essas perguntas. Anota essas perguntas, pega lá caderno ou anota no computador e faça essas perguntas e responda com sinceridade. Até porque eu não estou pedindo para você me falar sobre essas respostas. Estou falando para você se responder isso. Você trazer resposta para si mesmo e você entender se realmente você está pensando de fato como um empreendedor, como uma pessoa que tem um negócio, né, que vai dar uma qualidade de vida melhor para a família, etc. Ou se você está pensando como uma renda extra, como um influenciador ali. Legal? Então assim, faça essas 3 perguntas para você entender e você, a partir disso, você vai definir 3 ações práticas ali para você. Você vai definir um problema específico que a sua oferta resolve, específico, para um público específico. Você vai estruturar um canal principal de aquisição de clientes. E você vai começar a medir métricas, entender ali os números do teu negócio para você tomar decisão baseadas em dados e não simplesmente baseadas ali em emoção. Legal? Então assim, se você tem algum tipo de dificuldade para tornar esse negócio hoje que você tem em algo previsível, em algo consistente, de fato, né? Você quer ter previsibilidade e consistência para depois que você tem isso, você conseguir escalar, ou se você já tem isso, você quer escalar os resultados,
você precisa clicar aqui abaixo e marcar uma conversa comigo ou com o meu time pra gente conseguir entender aonde estão as travas do teu negócio e a gente conseguir te direcionar. Dentro dessa conversa, a gente tem 3 opções muito claras que a gente pode seguir. Eu posso te direcionar para um conteúdo gratuito, tá? Que a gente tenha de acordo com os teus desafios. Eu te direciono daqui para um conteúdo gratuito que a gente tenha que possa resolver esse cenário. A gente pode te direcionar diretamente dentro da conversa, então a gente está ali conversando e a gente vai te direcionar de acordo com o teu desafio, um desafio superficial, a gente consegue te direcionar diretamente na conversa, segundo caminho. O terceiro caminho é o caminho onde a gente te mostra uma solução que a gente tem aqui específica para esse momento que você está vivendo, totalmente encaixada para esse momento. Então assim, pensa comigo, 2 chances ali, 66% de chance de você receber um direcionamento gratuito, de alguma forma. Você só tem a ganhar. Tá? Você é uma pessoa inteligente, então você vai clicar aqui abaixo e você vai marcar essa conversa. Fora isso, inscreve no canal, aquele CTA padrão para você engajar aqui com o nosso canal, que ajuda bastante se você gostou desse tipo de conteúdo. Legal? Estamos juntos e até o próximo vídeo.